E o São Paulo estuda a possibilidade de pedir na justiça a rescisão do contrato com o Daniel Alves. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre esse papo de que Gabigol pode parar no Atlético de Madrid. Já no Corinthians, Roger Guedes desencanta e faz com que o Timão vença uma partida importante no Brasileiro. Tem ainda detalhes sobre uma bronca do Ceará contra o Palmeiras. Presidente do Vovô bem bravo e chateado com os dirigentes alviverdes. Para completar as últimas do mercado, transferências, tem técnico português disponível. Vou falar sobre a despedida de D'Alessandro, entre vários assuntos extremamente importantes. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo desde 2000 e com esse canal no YouTube desde o finalzinho de 2018, com o objetivo de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração e também sobre o futebol. Para não perder nada sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Só mais um recadinho. Esquece de deixar like não, que se ajuda também na divulgação do nosso vídeo. Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona e do Chelsea. Domingo é o dia de se dar bem na 1xBet. Por quê? Porque tem jogo pra caramba. Só você escolher bem a partida e fazer a sua aposta no Campeonato Brasileiro. Tem partidas bem legais, como por exemplo o Flamengo e São Paulo. Tem o Santos a partir das 11 da manhã. Final da tarde tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, enfim. Não faltam opções. Só é importante lembrar que você precisa pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu registro e cadastro lá na 1xBet e usa o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que D'Alessandro se despede nesse domingo do Internacional, jogo contra o Fortaleza. O Dali, com 42 anos de idade, tem contrato até o fim do mês, mas as próximas partidas do Inter ainda no mês de abril serão fora de casa e o Inter já havia se planejado para que a despedida acontecesse no Beira-Rio. O grande problema é o momento do Colorado, com demissão de técnico, resultados ruins e a expectativa de 30 mil pessoas talvez não se confirme, mesmo levando em consideração que está se despedindo um dos maiores jogadores da história do Colorado. Bora falar que o Náutico deve oficializar nesse domingo a volta de Roberto Fernandes, que iria para a quinta passagem. Entre as partes está tudo certo, exceto a questão financeira. Essa discussão vai acontecer ao longo do dia. O Roberto Fernandes deve chegar e se apresentar já nessa segunda-feira para iniciar o trabalho de olho na final do Campeonato Pernambucano. Na quinta-feira tem confronto contra o Retrô. Bora falar sobre Endrick, artilheiro da Seleção Brasileira Sub-17 em um torneio na França. O Endrick deu uma cutucada no GE. É que o Globo Esporte, por meio das suas redes sociais, postou a seguinte manchete, abre aspas: Endrick marca e outro garoto do Palmeiras brilha e coloca a Seleção Sub-17 em final na França. O Endrick respondeu a essa mensagem da seguinte maneira: o outro garoto é o Guilherme, por favor, mais respeito. O que custa colocar o nome do garoto? O GE acabou apagando essa postagem, até confirmando ou concordando com a reclamação do atacante palmeirense. O Guilherme em questão fez 2 gols e também joga no Verdão. Para fechar o giro de notícias, contar que o zagueiro Pablo, que se machucou logo depois de ser apresentado no Flamengo, deve fazer sua primeira aparição com a camisa rubro-negra no confronto contra o Palmeiras no meio de semana. Pelo menos foi o que ele me contou, já em fase final de recuperação dessa contusão. Pequenos detalhes e ajustes precisam ser feitos, mas deve estar à disposição do técnico Paulo Souza para a partida do meio de semana. Bora falar agora sobre mais um português na praça. Contei para vocês nesse sábado que Jorge Jesus já tem até data para desembarcar no Brasil. Ele chega no dia 26 de abril, uma terça-feira, a última terça-feira do mês. E entre os compromissos já assumidos tem assistir ao desfile das campeãs do Carnaval no Rio. Já outro português que foi bastante pretendido por clubes brasileiros, o Carlos Carvalhal, também está perto de ficar livre no mercado. Seu contrato com o Braga termina em junho e não deve ser renovado. Só para lembrar, o Carlos Carvalhal foi recentemente procurado pelo Atlético Mineiro e pelo Flamengo, entre outros. Esses dois é certeza absoluta de que houve o contato e proposta oficial. Na oportunidade, o Carvalhal não conseguiu rescindir seu contrato com o Braga, mas agora, na reta final do vínculo, a tendência é que não exista essa prorrogação, até porque o Carlos Carvalhal acabou se desgastando com dirigentes do clube português.
time chegou às quartas de final da Liga Europa, um feito para o Braga, mas outras questões acabam determinando pela saída. O Andrea Pirlo, italiano inclusive, é o mais cotado para substituir o Carvalhal no Braga para a próxima temporada. Clubes brasileiros que buscam um bom treinador, esse cara certamente chegaria para ajudar. Passagens por vários países, como por exemplo Grécia, País de Gales, Inglaterra, Emirados Árabes e Turquia. Certamente não continuará no futebol português, vai buscar uma oportunidade no exterior. Bora falar agora sobre Zé Ricardo, que teve seu nome pedido ou protestado por torcedores. A organizada Força Independente está exigindo a saída do treinador depois do empate 1-1 com o CRB nesse sábado em Maceió. O CRB sai na frente e o Raniel acaba garantindo o gol do empate. A justificativa do pessoal da Força Independente é a seguinte, abre aspas. A Força Independente do Vasco vem a público exigir a saída do técnico Zé Ricardo e do diretor de futebol Carlos Brasil. Zé Ricardo perdeu todos os clássicos no Carioca. Foi eliminado de forma desastrosa para a Juazeirense na Copa do Brasil. Ficou 20 dias treinando e na estreia da Série B não apresentou nada. Vão esperar chegar na metade do campeonato para avaliar e ver que esse treinador é fraco e não tem pulso firme? Perguntaram os organizados. Carlos Brasil também tem sido alvo de protestos porque não foi, na visão dos torcedores, capaz de organizar e montar um time que chegaria ou colocaria o Vasco em condições de brigar pelo acesso. Só para arrematar essa história de pulso firme, de confusão com o Zé Ricardo, o Nenê, que na estreia do Vasco na Série B foi substituído e saiu reclamando na partida contra o CRB nesse sábado, acabou nem usando a faixa de capitão. Zé Ricardo optou por deixar essa situação com o Anderson Conceição, zagueiro que foi recentemente contratado. Quando o Anderson precisou ser substituído, a faixa passou para um outro zagueiro e o Zé Ricardo na entrevista coletiva explicou que o Nenê já havia reclamado, já havia se manifestado desse jeito em outras oportunidades, até por isso acabou perdendo a confiança. E você está curtindo o trabalho do Zé Ricardo, do Carlos Brasil? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bom, bora falar agora sobre Moisés. Ex-meia atacante do Palmeiras, da Portuguesa, do América, o Moisés chegou a dar a impressão de que poderia ficar no futebol brasileiro. É que o contrato dele com o Shandong Luneng, que acabou mudando o nome, é Shandong Shai, esse contrato acabaria agora na metade do ano. Como a gente já está na metade para o final do mês de abril, muita gente imaginou que ele não fosse voltar para lá. O Grêmio foi um dos interessados, abriu proposta, chegou a fazer negociações com o Moisés. Mas o meio atacante acaba de embarcar de volta para a China. Ele mesmo anunciou por meio das suas redes sociais que vai ficar por lá por mais uma temporada. O vídeo inclusive é bastante emocionado, ele no aeroporto se despedindo da família e a filha do Moisés chorando por lamentar a saída do pai. Moisés que talvez não ficasse também por conta da questão financeira. Há um novo teto salarial na China de 2 milhões de euros. Moisés ganhava quase o dobro, mas preferiu continuar no futebol chinês, mesmo com essa redução, na comparação com as propostas que recebeu no Brasil. Se ficasse por aqui, teria direito a um salário ainda menor. Então você que gostaria de ter o Moisés no seu time do coração, vai ter de esperar por pelo menos mais uma temporada. Bora falar agora sobre o Ceará e a treta com o Palmeiras. Não é uma treta nova, só para lembrar, essa questão envolve o Arthur Cabral. Jogador que era do Ceará, foi contratado pelo Palmeiras e acabou se mudando para a Suíça, foi jogar no Basel. Recentemente foi vendido para a Fiorentina. E antes mesmo dessa transferência, o Palmeiras já havia vendido a parte dele 30% para o Basel. O problema é que o Ceará bate na tecla há bastante tempo de que tem direito a metade desses 30%. E o Palmeiras não repassou absolutamente nada desse dinheiro ao clube cearense. Entrei em contato com o presidente Robinson de Castro, que é o representante do Ceará, para saber se havia alguma novidade, se o Palmeiras havia procurado o Ceará para tentar um acordo ou qualquer coisa do tipo. E a declaração do presidente Robinson de Castro é a seguinte, abre aspas, vamos judicializar na CNRD. A CNRD é uma Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. E aí o presidente completa, um clube da envergadura do Palmeiras não quer pagar o Ceará, demonstra porque o futebol brasileiro não merece o topo. E ele finaliza dizendo, o Ceará, por sua vez, não deve a ninguém. A questão vai parar nessa corte arbitral. A tentativa do Ceará é de receber metade desse dinheiro. A gente está falando de alguns bons milhões de reais.
Palmeiras alega que por contrato não tem obrigação nenhuma de repassar esse dinheiro ao vovô e vai ser certamente uma decisão judicial. Vale a lembrança de que Ceará e Palmeiras se enfrentaram recentemente em São Paulo e mesmo com o time titular, Palmeiras acabou derrotado por 3-2 para o bom time montado pelo Dorival Júnior. Bora falar agora sobre Gabigol e esses boatos de que ele pode parar no Atlético de Madrid. Especulação que surgiu na Espanha foi repercutida por canais de YouTube de torcedores e pessoas ligadas ao Flamengo, mas a diretoria rubro-negra assegura não ter nenhuma proposta oficial. Conversei com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol há bastante tempo, e o Júnior não cravou interesse, mas também não descartou que possa haver um contato. A afirmação do Júnior é que o Atlético em algum momento já insinuou a intenção de contratá-lo, mas nunca levou essa história adiante. Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid está no meio de um momento super importante, estava disputando até essa semana a Champions League, até por isso o foco estava todo no campo esportivo. Mudanças vão acontecer no Atlético de Madrid para a próxima temporada, entre elas a saída do Luis Suárez, ex-atacante do Barcelona, da seleção uruguaia, dono de um salário de 5 milhões de reais por mês. A avaliação do Diego Simeone é de que o Luisito Soares não tem um custo-benefício interessante, então ele vai deixar o clube e a partir daí vai abrir uma vaga importante no ataque. Se dependesse do Diego Simeone, pelo menos de acordo com a imprensa espanhola, essa vaga seria ocupada por um parceiro do Luisito Soares, o Cavani. Mas não há nenhuma definição em relação a essa história e é nesse contexto que o Gabigol poderia ser aproveitado. A curiosidade é que o Atlético de Madrid já tem um jogador da seleção brasileira para essa função, o Matheus Cunha. O Gabigol não deve deixar o Flamengo por menos do que 25 milhões de euros. Existe uma cláusula no contrato que permite a ele deixar o Flamengo em caso de propostas de 30 milhões de euros, mas quanto mais tempo passa e mais velho fica, certamente menor o valor do Gabigol aos olhos do futebol europeu. O Gabigol que já passou por Portugal e pela Itália e não conseguiu brilhar nem com a camisa do Benfica, nem com a camisa da Inter de Milão. Bora falar agora sobre Roger Guedes, que desencantou. Foram 3 gols na vitória do Corinthians por 3-0 contra o Avaí na noite desse sábado na Neoquímica Arena. O jogo reflete uma partida fácil, o que não foi. O Cássio apareceu como um dos principais nomes, 6 boas defesas, o Avaí deu trabalho, mas acabou esbarrando na falta de qualidade e no faro artilheiro do Roger Guedes, que não vive uma boa temporada, mas desencantou nesse sábado. E desencantou jogando na posição que ele tem pedido há bastante tempo, como um ponta aberto pela esquerda fazendo o facão. O Vitor Pereira, depois do jogo, reconheceu esse pedido do Roger Guedes, disse que ele tinha razão, mas também argumentou que o William gosta de jogar nesse setor, então essa é a grande dificuldade. Separei um trecho de uma frase do Vitor Pereira falando a respeito do Roger Guedes, abre aspas. Ele é bom menino, provavelmente é o jogador com quem eu mais tenho conversado. Tem que saber levá-lo, tirar o melhor dele, falar um bocadinho do coração e trazê-lo para o alinhamento que pretendemos, fecha aspas. Vitor Pereira é muito bom técnico e já percebeu que tem no Roger Guedes um enorme potencial, mas também um jogador que é sempre plausível de arranjar confusão. Roger Guedes tem um temperamento forte, até por isso o Vitor Pereira disse que é o cara com quem ele mais conversa. De qualquer forma, Roger Guedes com esses 3 gols se tornou o artilheiro alvinegro na temporada, são 7 gols marcados. Timão que voltou a vencer, ou melhor, venceu a 3ª partida consecutiva e vai vivendo o seu melhor momento desde a chegada do Vitor Pereira. Gostei bastante da escalação de Duqueiroz e Maicon. Volantes que se completaram, um saía uma hora, outro saía outra hora, ao mesmo tempo em que eles entregam muita intensidade no meio de campo, também entregam qualidade na condução da bola. O primeiro gol nasce justamente de uma jogada do Duqueiroz. E você, tá curtindo o Corinthians? O que você acha que precisa melhorar? Usa o espaço para comentários e palpite. Para completar, bora fechar o vídeo falando a respeito do São Paulo com informação extremamente importante. Na última semana, um dos assuntos principais no Morumbi foram as declarações de Daniel Alves, que chegou a comparar o São Paulo a história da abelha e da mosca. Se você não viu, ele quis dizer que enquanto estava no São Paulo não estava satisfeito, não estava feliz, já havia passado por outros lugares melhores e ele chegou a fazer uma comparação extremamente ruim, dizendo que é uma abelha e não ia ficar ensinando a mosca de que é melhor o mel do que a M3 pontinhos. Pois bem, todo mundo entendeu que o Daniel Alves chamou o São Paulo de uma M3 pontinhos. E isso pode desencadear um processo que permitiria ao São Paulo romper um contrato de 25 milhões de reais com o Daniel Alves.
Bora te explicar essa história. No ano passado, quando o São Paulo e Daniel Alves decidiram rescindir o contrato, ficou combinado que ele teria direito a salários atrasados e a parte do que receberia até o fim do contrato. Mais de 25 milhões de reais nesse acordo, que a partir de janeiro desse ano começaram a ser pagos em longas prestações de R$ 472 mil mensais. São Paulo pagou a prestação de janeiro, de fevereiro, de março e de abril. O detalhe é que o Daniel Alves ganha do São Paulo, por conta desse acordo, 7 vezes mais do que seu atual salário no Barcelona. Ele voltou ao Barça com o menor salário de La Liga. O Campeonato Espanhol permite um piso salarial e o Daniel Alves fechou com o Barcelona justamente por esse piso, até porque já tem quase 500 mil reais por mês do São Paulo. Entre as cláusulas do contrato desse acordo entre o Tricolor e o Daniel Alves estavam a confidencialidade de não poder citar detalhes desse acordo e tinha também uma cláusula que obrigava as partes a não falar mal da outra. São Paulo não poderia atacar o Daniel Alves e publicamente isso nunca aconteceu, assim como o Daniel Alves não poderia atacar o São Paulo. O departamento jurídico do Tricolor já foi acionado para saber se essas declarações dadas pelo Daniel Alves ao site da FIFA configuram uma quebra ou uma possível quebra de contrato, se ele feriu essa cláusula de não ataque ao São Paulo. E se ficar configurado, se a resposta do departamento jurídico do São Paulo for positiva, o Tricolor pretende entrar nos próximos dias com uma ação exigindo o fim do contrato com o Daniel Alves e assim, dessa maneira, a permissão para o fim do pagamento de uma multa ou de um contrato de 25 milhões de reais. Assunto extremamente importante, que aliviaria de forma considerável e importante as contas do Tricolor. E você, o que você pensa a respeito dessa história? Você, como presidente do Tricolor, levaria essa causa às últimas consequências? Deixaria quieto? Usa o espaço para comentários e opina, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lives do canal do Nicola nesse domingo um pouco mais tarde, tá, pessoal? 7 horas da noite tem a final da Portuguesa, vai jogar a Série A2 do Paulista, precisando vencer o São Bento para ser campeão. Vou estar no Canindé, devo chegar em casa por volta de 9h30, talvez 10 horas, e logo na sequência a gente abre as lives. Fechado? Tanto para membros quanto aberto para todo mundo. Bom domingo para todo mundo, ótima Páscoa, feliz, muita saúde para vocês, que vocês possam conviver em harmonia e família. Fechado? Abração, beijo, tchau!